Nesse vídeo você vai descobrir quais são as 14 atividades mais comuns dentro da área de contas a pagar. Na verdade, isso daqui é uma masterclass, é uma aula completa sobre o departamento de contas a pagar. Então eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta para você anotar tudinho e não esquecer de nada. E só uma dica para você antes da gente começar a aula: salve esse vídeo numa playlist para que você possa consultá-lo futuramente, tá? Alguma das coisas que eu vou falar aqui para você com certeza vai virar a chave aí na sua cabeça e você vai passar a entender muito mais sobre o departamento de contas a pagar. Então, se você está querendo entrar para esse departamento, se você está querendo crescer dentro do departamento de contas a pagar, com certeza esse vídeo é para você. E agora vamos ali para os nossos slides para a gente passar por cada uma das nossas atividades. Nós vamos separar todas as nossas tarefas em duas partes, tá? A do dia a dia, o running, né? Aquilo que a gente faz todos os dias dentro do contas a pagar, e aquilo que a gente faz no fechamento do contas a pagar, tá bom? Então a gente vai começar pelo dia a dia, aquilo que você vai fazer todos os dias ali do seu trabalho quando você entrar ali para a área de contas a pagar. Primeira tarefa é a gente revisar as ordens de compras e os documentos, tá? E os documentos você pode entender nota fiscal, você pode entender boleto, você pode entender qualquer tipo de documento que você tenha aí na sua mão. Pode ser uma invoice, né? Se você está fazendo uma importação, qualquer documento que você tenha recebido ali dentro da empresa, você vai fazer a verificação juntamente com o seu sistema. Tá? Então, lá dentro do seu sistema, dentro do seu aging list, dentro da sua lista de pagamentos ali, você vai ter um fornecedor a pagar no seu sistema, né? E você vai ter um documento aqui, vai ter uma nota fiscal. Você vai conferir a nota fiscal, o nome do fornecedor, o CNPJ, o valor que você tem a pagar. Você tem um boleto também. Você vai pegar o boleto ali e vai verificar: o valor tá igual? Tá igual. O CNPJ tá igual? Tá igual, tá? E aí você vai pegar esse boleto e vai processá-lo para pagamento. Tá bom? Então, basicamente, a primeira tarefa que a gente precisa fazer é fazer um cara crachá ali dos documentos que você tem, com as informações que você tem no sistema, justamente para garantir que aquelas informações realmente estão certas. Segunda atividade: revisar as aprovações de compras. O que acontece? Algumas empresas não fazem essa atividade, mas eu quero trazer aqui para vocês que pode ser que a empresa que você vai trabalhar faça isso, tá bom? O que acontece? Você sempre tem um processo de compras para chegar até você no pagamento. Esse processo de compras, ele é aprovado, né? Então, se eu tenho uma necessidade de contratar uma consultoria, se eu tenho a necessidade de comprar uma matéria-prima, um produto qualquer, eu tenho que fazer uma requisição de compra. Essa requisição ela tem que ser aprovada, porque eu não posso comprar aquilo que eu quero para mim, né? Eu não posso comprar aquilo que eu quiser para a empresa. Eu tenho que comprar o que a empresa precisa. E para garantir esse processo, né, que eu estou fazendo a compra devidamente correta, esse processo de pagamento ele passa por uma aprovação. E essa aprovação ela vai ser feita por alguém que tenha autoridade para fazer a aprovação dessa compra. E como é que você sabe que essa pessoa que aprovou realmente tem poder para aprovar essa compra? Por um documento chamado Delegation of Authority, tá? Esse documento aqui que a gente chama de DOA, tá bom? É muito importante você conhecer esse documento aqui de ponta cabeça, tá? Todo mundo que está aqui no documento, tá? Basicamente é uma tabela, tá? Aqui eu estou mostrando como se fosse um Excel, porque realmente é uma tabela, tá? Ali vai ter o nome da pessoa, vai ter o cargo dela, vai ter o departamento e vai ter o limite que essa pessoa pode aprovar. Então, quer dizer, o João da Silva ele pode aprovar até R$100 mil na categoria geral, em despesas gerais da empresa, tá? Aqui a Rosimeire Andrade, que é de finanças, é diretora de finanças, ó. Ela pode aprovar até R$1 milhão, mas não é na categoria geral, é na categoria de impostos, tá? Então ela tem autonomia para aprovar sozinha R$1 milhão, por exemplo, tá bom? Cada empresa vai ser diferente, você vai entender como é que funciona aí na sua empresa ou na empresa que você for trabalhar. E essa sigla é muito importante até mesmo para você falar numa entrevista. Isso demonstra que você tem repertório, que você tem experiência, que você realmente sabe o que você está fazendo, tá bom? Então, DOA, Delegation of Authority, isso daqui é extremamente importante para você saber se a pessoa que está aprovando realmente tem poderes de aprovação. E agora nós vamos para a nossa terceira atividade, que é processar as cargas de pagamento, né? Depois que a gente revisou tudo, viu que está tudo certinho, já tem as aprovações, agora é hora da gente pegar todos aqueles documentos e levar eles para o banco. Então a gente vai fazer o processamento desses pagamentos. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: esse pagamento ele vai ser feito em uma data.
certo? Então, se eu tenho, por exemplo, um pagamento para ser feito aqui no dia 9, o vencimento, pega o boleto vence no dia 9 do mês aí que você está. Aqui no caso a gente está falando de maio de 2022, mas não importa, qualquer mês. O boleto vai vencer no dia 9 de maio. Quando é que você tem que subir essas cargas para o banco? Existe o quê? Uma política, um processo e um controle, tá? Por PPC, tá? E na sua empresa, na empresa onde você for trabalhar, o processo, né? O procedimento, ele vai dizer o seguinte: é menos 5 dias? É menos 6 dias? É menos 7 dias? O que isso quer dizer? Quer dizer que se o boleto vence no dia 9, você tem que garantir que ele seja pago no dia 9. Então você tem que subir esse boleto ali 7 dias antes, 5 dias antes, 6 dias antes. Isso vai depender da sua empresa, tá bom? Você vai seguir o processo da sua empresa. Quando você for participar de um processo de entrevista e o entrevistador te perguntar quantos dias antes do vencimento você faria as cargas, né, para o banco, né? Essa é uma pergunta de quem realmente trabalha na área, né? Porque uma pessoa comum, né, vai imaginar, não, eu soube no próprio dia, né? Só que é o seguinte, no próprio dia você paga a sua conta, é que você tem um boleto aqui, outro ali, né? E são poucos boletos, né? Eu espero, né? Mas imagina uma empresa que são centenas ou até milhares de boletos todos os dias para processar pagamento. É humanamente impossível, até mesmo porque você usa ferramentas aqui, né? Você vai usar algumas ferramentas aqui que vai te ajudar nesse processo aqui, mas você precisa saber o que você está fazendo. E o que você vai fazer é isso daqui. Você vai subir as cargas para o banco com antecedência, tá bom? Porque você também pode coletar algum tipo de erro nesse processamento para subir para o banco, porque às vezes um fornecedor simplesmente muda a conta, fecha a conta, muda CNPJ e aí você sobe o processamento, muda lá no banco e o banco recusa o pagamento, que é uma das coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Não se preocupa com isso agora. O que eu tenho para falar aqui desse terceiro passo é que você realmente precisa subir as cargas com antecedência, beleza? Vamos para o quarto passo agora, que é um passo extremamente importante, tá? Algumas empresas não fazem isso no Contas a Pagar, mas eu recomendo que você faça, tá bom? Você faça, garanta que o banco certo tem dinheiro para pagar aquele boleto que você está subindo nele, tá? Então vamos dizer aqui, ó, olha só, a gente vai fazer uma análise de cash flow, né? De fluxo de caixa. O que acontece aqui, ó? Eu tenho um saldo inicial, né? Eu tenho pagamentos, eu tenho recebimentos e aqui eu tenho pagamentos, né? Entradas e saídas de fluxo de caixa, um fluxo de caixa comum, separadinho aqui, né? Por pagamento, recebimentos e pagamentos. A sua parte aqui, ela tá aqui embaixo, ó. Tá bom? Tá vendo, ó? O seu aging list, ele tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Cada processamento que você fizer no banco vai aparecer aqui embaixo para você. Isso daqui não é automático, isso aqui é uma planilha de Excel que você vai ter que alimentar, né? Que você vai ter que trabalhar em conjunto com a auditoria, com a tesouraria, tá? Ia falar auditoria, mas tá errado. Com a tesouraria, tá bom? Todas as saídas de caixa, elas estão aqui embaixo, tá? E você tem que fazer esse controle por banco, beleza? Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, Banco Itaú. No Banco Itaú, nós temos um saldo inicial de 10 mil e nós vamos receber mais 1.000 aqui no dia 2. Ó. Esse daqui é o dia 1, primeira coluna dia 1, né? Que é um domingo, então não tem movimentação de recebimento nem de pagamento. No dia 2, nós temos aqui, olha só, o net virado, menos 28 mil. Tem algum problema aqui, né? Por quê? Eu tenho 10 mil, vamos fazer a continha aqui do lado, tá? Ó. 10 mil de saldo inicial, 2 mil de entrada. E eu tenho 40 mil a pagar aqui, ó. 40 mil a pagar. Você concorda comigo que essa conta não vai fechar, né? Ela tá pendente aqui, ó, em menos 28 mil, né? Que é o valor que a gente tem aqui. Por isso que a gente tem que garantir que o banco certo tem dinheiro. Porque, olha só o Citibank aqui, ó. Tá sobrando 174 mil aqui no Citibank. Por que eu não faço uma transferência daqui para cá? Que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Tem que fazer uma transferência do Citibank para cá, tá bom? Então, tem mais uma caixinha aqui, que é a caixinha da transferência. Então, a gente precisa substituir o dinheiro
do banco que não precisa do dinheiro para o banco que precisa, tá bom? Isso daqui é uma técnica de tesouraria. Nem todo contas a pagar faz isso daqui, né? Porque é o tesoureiro que está olhando para isso daqui, né? O analista financeiro que está olhando para isso aqui, e você a partir de agora vai ter que olhar para isso daqui também, porque quanto mais horas tiver no fluxo de caixa, menor é o risco da empresa ter um problema financeiro, por exemplo, de fazer o pagamento aqui num banco que não tem dinheiro para fazer. E só uma dica para você, se você quiser aprender como é que faz isso daqui, como é que acerta estes saldos de tesouraria, né, como analista financeiro, analista pleno, analista sênior ali do fluxo de caixa, eu recomendo que você se inscreva no canal, porque essa aula aqui vai ser uma das aulas que eu vou soltar alguns dias mais para frente, tá bom? Então eu recomendo que você se inscreva no canal para que você receba também a notificação dessa aula daqui, tá bom? Então tenha em mente o seguinte, a gente não pode aceitar em hipótese nenhuma banco ficar com saldo negativo, tá? Isso daqui eu tenho que acertar na minha tesouraria, tá bom? E aqui eu tenho que alertar o meu analista financeiro para que ele faça as movimentações de banco. Claro, aqui eu já te falei que tem que fazer uma transferência do Citi para o Itaú e vai ajudar o tesoureiro se não for você mesmo, né? Isso se não for você mesmo, tá bom? Então, vamos para o nosso quinto passo, que é coletar as aprovações no banco. O que acontece aqui? Por que eu tenho que ter tanta aprovação assim? Bom, uma coisa foi a aprovação interna dentro da empresa, dentro do RP da empresa. Outra coisa é a aprovação dentro do banco. Sim, você subiu a carga e a carga está lá. Se ninguém aprovar aquele pagamento que você subiu, não vai ser pago. O que normalmente pode aprovar, né? Fazer essa aprovação aqui no banco são diretores, gerentes, supervisores e procuradores, tá? O dono da empresa também pode, tá? Se for uma empresa pequena aí, o dono vai fazer isso daqui, tá bom? Mas basicamente, se você trabalha numa multinacional, uma empresa de grande porte, são essas pessoas aqui que normalmente aprovam, tá bom? Com as aprovações realizadas, chegou a data do pagamento, né? E aí, você vai processar, né? O próprio banco, na verdade, vai processar as ordens de pagamento, tá? A aprovação, olha, isso daqui é importante, tá? A aprovação não confirma a realização do pagamento. Você vai ter que entrar no banco depois para saber se foi pago ou não. O pagamento pode ter algum erro de cadastro, né? O CNPJ, o nome do fornecedor. Em alguns casos pode até ter algum boleto fraudulento, tá bom? Tem o código de barra, tem o nome do fornecedor, tem tudo certo, só que não vai para a conta do fornecedor, vai para a conta de outra pessoa. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Isso é uma questão muito séria, tá bom? Muito séria mesmo, que é a questão de fraude. Por isso que você tem que fazer várias revisões da documentação que você recebe, tá bom? Então, basicamente, o pagamento pode não ser processado por esse motivo. O fornecedor pode ter desativado a conta bancária não ter isso aqui é muito sério, tá? Mas a gente resolve com aquele passo anterior que você já olhou na conta que tem dinheiro, né? Mas se a conta não tiver saldo, não vai ser feito o pagamento. Ou então, por algum erro por parte do banco. Às vezes o banco dá um pau, acontece alguma coisa e não faz o pagamento. Também acontece, tá bom? E é por isso que você trabalha com alguns dias de lastro, né? Você trabalha com alguns dias aí para processar esses arquivos, né? Esses documentos, justamente para que, se acontecer algum tipo de erro assim, você pegar antes do tempo, né? Antes do vencimento. O passo 7 é a gente analisar os erros de processamento. Imagina que você está fazendo 400, 500 pagamentos por dia. Alguma coisa dá de errado em um pagamento ou em outro ali e você precisa analisar o que vai acontecendo de errado ali, tá? Vai montando uma tabelinha. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Montar uma tabelinha. Deixa eu tomar uma água. Todos esses erros, eles têm que ser traqueados, né? Você precisa ir montando uma tabelinha de todos os erros. Para quê? Para que ele não ocorra outra vez, para que você possa corrigir esse erro dentro da origem, tá bom? Imagina que você está fazendo 300, 400 pagamentos por dia, com certeza um ou outro vai sair errado, tá? Por um documento errado, por alguma
alguma questão dentro do banco, uma conta diferente, um CNPJ diferente. Às vezes o CNPJ que você subiu o pagamento está no CNPJ da matriz e a compra foi feita no CNPJ da indústria e acontece esse tipo de coisa, tá bom? Mas é importante que você liste isso para que você consiga corrigir isso na origem, tá bom? Às vezes no pedido de compra, às vezes até mesmo você mesmo consegue resolver isso antes de subir esse arquivo para o banco, porque uma vez que você subiu, né, que está tudo aprovado, quando você volta, você tem que fazer todo esse processo outra vez, tá bom? Então é importante para que você não tenha retrabalho outras vezes, tá? Com o mesmo erro, claro. O 8º passo é você resolver as pendências de conciliação bancária. E aqui tem alguns casos que normalmente acontecem, né, com até uma certa frequência mesmo, tá? Que é pagamento sem identificação do fornecedor, pagamento fora do processo. A pessoa foi lá, fez aquela compra ali no jeitinho, fora do processo, não apareceu para você pagar, né? Só que a pessoa foi lá e entrou, deu entrada direto lá no banco e conseguiu fazer o pagamento, conseguiu as aprovações por fora do contas a pagar mesmo e aí pipocou lá na conciliação de bancos, tá? Na conciliação bancária. E aqui eu vou mostrar para vocês a nossa conciliação. Então, aqui é uma carinha de conciliação, tá? Que o saldo do banco, aqui, ele deveria ser igual ao saldo contábil, mas não é, tá? Não é porque tem vários problemas aqui, ó. Tem vários contas a pagar que não foram processados pelo contas a pagar ou foram processados pelo contas a pagar e, no entanto, não foi feito a baixa do fornecedor, tá? Quando a gente faz a identificação do fornecedor para processar o pagamento, essa baixa ela já é feita de uma forma automática. Quando o processo ele foge dessa linha, né, de processual normal que a gente tem no nosso dia a dia, o que acontece? É feito o pagamento e não é feita a baixa do fornecedor. Às vezes você nem tem um fornecedor para pagar, você simplesmente pagou, processou, só que você não conseguiu fazer a baixa porque aquele fornecedor ainda não está aberto. Aquele fornecedor ainda não está em aberto para você fazer o pagamento. Por quê? Porque tem que entrar com um processo de ordem de compra para chegar para você fazer a baixa. Isso pode acontecer também, tá bom? E é claro, você vai identificar isso na conciliação bancária, tá? Então aqui você vai identificando todas as pendências que você tem de contas a pagar na conciliação bancária e é importante que você resolva todas elas antes do fechamento, tá bom? Vamos para o nosso fechamento agora, né? Agora que a gente fez o running, as atividades do dia a dia, é hora da gente partir para o nosso fechamento. E o nosso fechamento a gente precisa entender uma data muito importante, que é a data de corte do fechamento, tá? A data de corte do fechamento da controladoria é essa data aqui, o último dia do mês, tá? E aí a gente vai ter o nosso cutoff, né? A nossa data de corte, ela vai ser alguns dias antes do dia do fechamento, né? Por exemplo, 5 dias, 7 dias, isso vai depender da sua empresa, tá? Vai depender da sua empresa. E aqui, no nosso caso, a gente vai colocar como dia 25. Então, quer dizer, o nosso cutoff, ou seja, o último dia que a gente tem para processar os nossos pagamentos, né? Que aqui a gente está falando, ó, antecipar os pagamentos para a data de corte do cutoff. É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Deixa eu ver quantos... 24 minutos. É isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai antecipar todos os pagamentos para esta data de corte. Então, tudo que vai ser pago aqui, dia 26, dia 27, dia 28, 29, 30, 31, vai ter que ser antecipado pro dia 25. É muito trabalho, tá bom? Muito trabalho. E considere que você vai trabalhar aqui no sábado e no domingo também, tá bom? A gente faz muita hora extra na área financeira. A boa parte é que a gente ganha bem, né? E é claro, você vai ganhar hora extra também. Partindo para a nossa 10ª atividade, já está acabando, tá? Já está acabando. 10ª atividade é conciliação do aging list. A parte boa é que isso daqui normalmente não dá problema. Se você trabalha com RP, SAP, Oracle ou algum RP que seja integrado, né? Finanças e contabilidade, isso aqui não vai dar problema, tá? Então, o que você tem que ter em mente aqui, ó? Aging list é igual ao saldo contábil. Aging list é a lista de fornecedores, tá?
é a nossa lista de fornecedores. Então, fornecedor 1, ou sei lá, fornecedor A, a gente deve 100 para ele e a gente vai pagar ali no mês que vem, tá? O B, a gente deve 400 e assim por diante, tá? Quando eu somar todos os fornecedores que eu devo, esta soma ela vai ser igual ao meu balancete, tá? E esse documento aqui você vai pedir para a contabilidade, o saldo dessa conta aqui você vai pedir para a contabilidade somente para você fazer o cheque, tá bom? Mas é uma coisa importante para você fazer no fechamento, você tem que checar se a contabilidade ela está fechando com a sua listagem de contas a pagar, né? O seu aging list, beleza? Então, isso daqui é muito simples, tá? Essa conciliação é muito simples, mas de qualquer forma você tem que fazer até mesmo se você estiver atendendo uma auditoria nesse fechamento. Normalmente você atende auditorias aí em fechamentos trimestrais, tá bom? Você vai ter um auditor ali do seu lado olhando o que você faz, basicamente é isso. Toda empresa tem um processo, né? A entrada da nota fiscal, a entrada do pedido de compra, aprovações e tudo mais. O que acontece? Nem sempre a gente consegue seguir esse processo 100% e fazer o pagamento antes do fornecedor, né? Antes do vencimento, antes da data do vencimento, tá? E às vezes esse processo nem acontece, é feita a compra, você não sabe que foi feita a compra, o fornecedor já entregou a mercadoria, já entregou a nota, só que essa nota não chegou para você, nem entrou no sistema, nem nada, e a única coisa que você sabe é que o fornecedor te ligou cobrando você. No pior dos casos, você descobre que esse fornecedor nem te cobrou, ele simplesmente protestou você. Então você entrou lá no cartório do Sorocaba, por exemplo, e identificou que tem um protesto lá de R$1.000, tá? E aí você foi ver o que tinha acontecido, a entrada da nota fiscal ela não foi realizada dentro do sistema para você realizar o pagamento, tá? Então, este problema de processo fez com que você não fizesse o pagamento e a empresa tivesse um protesto em aberto para pagar, né, mediante a ação de um cartório, né? Então, a gente não quer isso, tá? Então, por isso você precisa controlar no seu fechamento todos os protestos que você tem em aberto e principalmente tomar uma ação com relação aos problemas que causaram esse protesto, tá? Só que, o que acontece? Nem todo protesto realmente é devido, tá? Tem empresa que é espertinha. A empresa emite uma nota contra a empresa, esperando que a empresa pague sem a prestação de serviço, né? Sem uma ordem, né? Sem uma ordem de compra, sem nada. Então, o que acontece? Tem empresa que é esperta, porque ela sabe que você tem centenas ou milhares de pagamentos para fazer todo dia, e se você colocar um boleto, né? Se a empresa colocar um boleto ali no meio do contas a pagar, talvez você pague, né? Então, você tem que ficar esperto com isso também, tá? Tem empresa aí que é espertinha com isso, tá? E nesse caso aqui, você identificou que teve um protesto de uma empresa, só que você não reconhece essa despesa. Isso aqui acontece também, tá? Então você vai investigar, tá bom? E vai identificar se é realmente um problema interno da sua empresa, né? De onde você trabalha, ou se a empresa ela tá querendo tirar algum tipo de vantagem com essa nota aqui, tá? E aí, no caso da empresa querer tirar vantagem, né, do contas a pagar, você pode acionar o seu jurídico para que entre aqui com as medidas cabíveis, tá bom? 12º passo é um relatório, tá? É um relatório de erros de processamento, né? Como eu já tinha falado antes, a gente está processando aqui vários documentos todos os dias. Você pode ver aqui, ó, 960, 850, tal, vários documentos, né? Todo dia você processa um monte de documento. Aqui os dias que estão zerados aqui é porque é sábado e domingo, tá? Mas todo dia que você trabalha, você processa centenas de documentos, né? Como a gente está demonstrando aqui. E alguns desses documentos, eles estão saindo com erro, tá? Que processamentos errados, né? Por algum motivo, tá? Por algum motivo. Aqui não vem ao caso. Aqui a gente está falando de relatório, tá? E a gente tem um percentual aqui, né? Cada dia tem o seu percentual e a gente tem um percentual total. Aqui eu fiz de 10 dias, mas é claro que você vai fazer dos 30 dias, né? Ou 60 dias, né? Todo dia você vai lá,
alimenta o relatório, vai montando esse relatório aqui ao longo dos dias. No fechamento é só você fechar tudo e encontrar esse percentual aqui, ó. Isso daqui é importante para você saber quantos problemas você está tendo durante o mês por erro de processamento. Isso daqui significa retrabalho, tá? Isso aqui custa dinheiro para a empresa. Então você precisa controlar isso daqui. Se esse índice for começar a crescer, por exemplo, é normal, por exemplo, isso daqui crescer quando você está em fase de treinamento, tá? Porque você não conhece muito bem como é que funcionam os processos dentro da empresa, os arquivos bancários e, né, as devolutivas. Então é normal acontecer um probleminha ou outro ali e essa taxa aqui crescer um pouquinho, tá? Mas isso daqui no tempo, com o tempo, isso daqui tem que diminuir, tá? Percentualmente. Nunca vai chegar em zero, que muito dificilmente vai chegar em zero, porque não depende só de você, não depende só de processamento, depende também do fornecedor, depende de outras variáveis, né? Então, essa taxa aqui, ela tem que estar muito perto de 0%, tá? Ou 0,5%, ou uma coisa assim. Você não pode admitir que, por exemplo, 10% dos documentos que você sobe para o banco estejam errados, por exemplo, tá? Então, controle os erros de processamento, tá bom? Isso aqui é dinheiro da empresa sendo jogado no lixo, tá? Porque é tempo, né? É o seu tempo, é o tempo dos aprovadores, é o tempo de processamento do próprio banco, né? E, é claro, se você demanda mais do banco, ele tende a cobrar mais taxa de você. E agora a nossa 13ª atividade. Eu não vejo muitos contas a pagar fazerem essa atividade, mas ela é de extrema importância, tá? E por que ela é de extrema importância? Porque juros e multa é um problema para a empresa. Tá vazando o dinheiro da empresa, tá? E a gente tem que evitar ao máximo que isso aconteça. Tá? Quando a gente entra numa empresa, do maior cargo ao menor, a gente tem que proteger o patrimônio da empresa. Tudo aquilo que vai contra o patrimônio da empresa, a gente precisa controlar, a gente precisa agir em cima disso, tá? Desde a tia do café até o presidente da empresa, todo mundo tem que proteger o patrimônio da empresa, tá bom? Então, e uma das formas que você tem de proteger o patrimônio da empresa é justamente controlando juros e multa, tá? Juros e multa é o tipo de dinheiro que ele não volta pra gente, tá? É claro que eu tô falando aqui juros e multa por atraso de pagamento, tá? Eu não tô falando da dívida boa, por exemplo, do financiamento que a empresa fez da máquina ou do financiamento que ela fez de um terreno que ela comprou. Não tô falando disso, tá? A gente paga juros sobre esses empréstimos, mas esse é um juro saudável, a gente chama de alavancagem, tá bom? A gente está usando o dinheiro do banco para alavancar o nosso negócio. Não é o caso aqui. Aqui a gente está pagando juros e multa por atraso de pagamento, por falta de processo, por N motivos, tá bom? E eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão controlar isso daqui de agora em diante. Basicamente isso aqui é um relatório, né? Todo mês, todo fim de mês, daqui você vai fazer no fechamento, tá? E é o seguinte, nós temos que ter o fornecedor, tá? A data de pagamento, o valor principal, o valor de juros e o valor de multa, né? Aqui vai ter um total também, né? E principalmente você precisa ter aqui um motivo. Por que a gente está pagando juros, né? Por que a gente pagou juros aqui nessa nota? O responsável foi o João da tesouraria e o motivo foi falta de saldo de banco na data do pagamento. Isso aqui é muito sério, porque essa é uma empresa que ela tem um caixa saudável, ela tem dinheiro no banco. Por que não tinha dinheiro na data do pagamento? Tá, tudo bem, é pouco dinheiro aqui, é 3 mil reais, né? Mas não importa, é dinheiro da empresa, tá bom? Então isso daqui tem que ser documentado e tem que ser passado para o CFO da empresa, tem que ser passado para o controle da empresa, o controller, né, da empresa, para que eles tomem as devidas medidas corretivas, né, seja no departamento, seja com uma pessoa, para que isso não venha acontecer outras vezes, tá bom? A gente precisa proteger o patrimônio da empresa. Mas podem acontecer por outros motivos também. Por exemplo, nota fiscal fora do processo. A Maria do RH, ela fez uma compra fora do processo, apareceu para você para fazer o pagamento, só que você não tinha um documento. Você não pode processar nenhum pagamento sem a documentação, né?
Lembra lá da etapa de revisão, nosso primeiro passo. Se você não tem um documento, você não faz o pagamento, tá bom? E aí, o que aconteceu? Juros e multa, porque a Maria não seguiu o processo de fazer a compra certinha, né? Ela fez a compra sem seguir o processo dentro da empresa. Então, o nome dela vai aparecer aqui como juros e multa, né? Inimigos do departamento financeiro. Então, tem aqui, ó, pedido feito pelo fornecedor errado. Acontece também, tá? A pessoa está fazendo o pedido de compra, ela faz, por exemplo, o pedido de compra no CNPJ da indústria e a cobrança vem pelo CNPJ da matriz. E aí, na hora de você fazer o cruzamento, você sobe para o banco recusa por uma questão de parametrização, né? O CNPJ não está batendo ali, né? Não bate com o boleto. O CNPJ que você mandou para o banco não é o mesmo que é o CNPJ do boleto, por exemplo, tá? E aí tem aqui o Rafael de compras aqui, poderia ser de produção, de qualquer... Tá? Não se apega a isso daqui, tá? Isso daqui é só exemplo para que você tenha noção do que fazer quando você estiver aí na sua empresa, tá? E vamos para o último passo. É uma atividade um pouco mais gerencial, tá? Não posso negar isso para vocês, mas é importante você saber também, justamente para você ter repertório, para você conversar com o CFO, para você conversar com o gerente financeiro, né? E é claro, na hora que surgir aquela vaga, aquela promoção, essa pessoa não pode ter dúvida de promover você, ao invés das pessoas aí que vivem no Facebook ou em qualquer outro lugar. Como você chegou até aqui, eu vou te presentear com o PMPC, tá? Porque isso daqui, com certeza, você vai ter repertório para conversar com as pessoas do departamento financeiro, pessoas lá de cima, tá bom? Então, isso daqui vai aumentar a sua visibilidade, vai aumentar o seu valor dentro do departamento. Quando abrir uma promoção, quem é que vão lembrar? Né? A pessoa que sabe lidar com prazo médio de pagamento de compras. Mas é claro, tudo que eu passei até aqui é muito importante, tá bom? Só que esse ponto aqui é um ponto mais gerencial, um ponto mais delicado. Quem fala sobre prazo médio de pagamento, ciclo financeiro, necessidade de capital de giro, quem realmente entende de finanças, tá bom? Então, a partir de agora você vai entender o prazo médio de pagamento de compras, tá bom? E aqui nós fazemos de duas formas aqui, tá? Eu faço isso, tá? Normalmente você vai fazer o anual ou então só o mensal aqui. Você precisa dessas informações. Fornecedores. Este valor aqui é o valor do aging, tá? Que é a nossa lista de fornecedores, né? O pagamento. Então nós temos aqui, nós devemos R$60 mil de contas a pagar. Isso aqui é dados do fechamento, bom? Lembra lá da conciliação? É esse mesmo valor aqui, tá? O valor de compras, isso daqui você pode identificar dentro de algum relatório que você tenha no contas a pagar ou com o departamento de compras. Tem uma outra fórmula para você descobrir isso daqui através do custo, só que é um pouquinho mais complicado, eu não vou passar para vocês aqui, tá? Mas se você quiser, me deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo só sobre isso, como você identificar o valor de compras, tá? Através da técnica contábil. Me põe aqui no comentário que eu faço um vídeo para você. E aqui nós temos os dias, né? O prazo, né? Que é 360 dias para o ano e 30 dias para o mês, tá bom? Normal, né? E o PMPC aqui, no caso, a gente vai chegar em 27,69 e 31,3. O que isso significa, tá? A fórmula é essa daqui, tá, pessoal? Não tô pulando etapa não, tá? A fórmula é essa daqui, ó. Fornecedores multiplicado, ó, 60 mil multiplicado a 360 dividido por 780 mil. Aqui no mensal é 60 mil multiplicado a 30, né? Aqui é 60 mil multiplicado a 30 dividido por 58 mil, tá bom? Então a fórmula é essa daqui, tá aqui embaixo, tá? Se você fizer essa fórmula aí na sua casa, com certeza isso aqui vai bater, tá? O que isso daqui está dizendo pra gente? Que o prazo médio de pagamento de compras da empresa no ano, ou seja, no year to date, anota esse nome aqui, ó, year to date, quer dizer acumulado, tá? Usa esse vocabulário a partir de agora, tá? Year to date. Deixa eu escrever aqui, ó, year to date, tá bom? Year to date é o acumulado do ano, quer dizer,
Eu fiz 780 mil de compras e tenho 60 mil de contas a pagar. Para 360 dias, eu tenho um prazo médio de pagamento de compras. Quer dizer o seguinte, em média, eu pago os meus fornecedores com 27 dias, né? Que dá quase 28, né? Vamos arredondar para menos. A gente paga em média os nossos fornecedores com 27 dias de prazo, sendo que o planejado é 30 dias. Isso daqui é muito sério para a empresa, tá? Porque quanto mais prazo eu tenho para pagar os meus fornecedores, melhor é para o meu ciclo financeiro. Melhor é para a empresa, tá? Rende mais para a empresa. Quanto menos, pior é. Tá? Como eu tinha planejado 30 dias, ou seja, eu tinha feito todo o meu orçamento financeiro para 30 dias, eu estou abaixo 3 dias, né? Vamos considerar que 3 dias eu estou abaixo do meu planejamento 3 dias. Isso é ruim para mim, né? Um pouco ruim, mas mesmo assim é ruim. Então eu tenho que tomar algumas medidas para quê? Para chegar a esse prazo a 30 dias, que é o meu planejado, tá? No entanto, no mês, sei lá, mês de maio, né, que a gente está falando, nós estamos um pouco acima, nós estamos a 31 dias, comparado a 30, eu tenho um dia a mais favorável, tá? Isso daqui acontece por quê? Porque oscila, tá? Oscila. Esses prazos aqui, eles oscilam no mês a mês. O importante aqui é você tomar ações para que esse prazo vá sempre aumentando, né? Aqui de 31 passar para 32, 33 e assim por diante, tá bom? Mas o importante também é você ter uma referência. O planejado é uma referência para você, tá? O planejado sempre vai ser uma referência, então você está acima um pouquinho do planejado. Isso tá bom, tá? O 27 não é tão ruim assim, porque o planejado é 30, então tá perto. É ruim, mas não é tão ruim assim, tá? Você entendeu, né? Então, quer dizer isso, tá bom? E agora eu tenho um último recadinho para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer vocês de coração por ter passado todo esse tempo aqui comigo aprendendo sobre contas a pagar. Quer dizer que você realmente está interessado nessa área. E para você dar o próximo passo, para você avançar comigo nessa jornada, tanto de contas a pagar como da área financeira como um todo, eu estou falando de contabilidade, estou falando de fluxo de caixa, estou falando de contas a pagar, estou falando de contas a receber, vários temas dentro da área financeira, né? Tudo isso dentro da área financeira. Você pode avançar comigo através do GL Pro, tá? Aqui eu tenho um QR Code que você pode apontar o seu celular. Não sei se você está vendo o seu celular agora ou não, mas não tem problema, eu vou deixar um link aqui na descrição também para que você conheça a nossa área de membros. É super acessível. Eu criei essa área de membros justamente para tornar popular o conhecimento de finanças, conhecimento de valor. É o que eu ensinei para você até aqui, com muito mais detalhe, com muito mais profundidade, tá bom? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que funciona, tá? Você vai entrar aqui quando você fizer, né, a sua inscrição. Você vai entrar aqui, vão ter várias trilhas aqui prontas para você, né? Tem contabilidade, conciliação bancária. Lembra que eu falei de conciliação bancária? Não tem problema, tem aqui, ó, uma trilha inteira. Uma trilha que eu falo é um curso, tá? Como se fosse um curso. Tem um livro de Excel aqui também para você se tornar 10 vezes mais rápido, tá? Não vai te ensinar fórmula isso daqui, vai te ensinar atalhos, tá? Para você se tornar muito mais rápido. Aqui eu tenho todas as aulas, aliás, todas as aulas não, eu tenho várias aulas do YouTube, aulas que tem planilhas e algum documento para ser feito download, eu guardo tudo aqui, tá? Dentro da área de membros você tem acesso a tudo isso daqui. E, é claro, tem o CAP, né? O CAP, que é o Contas a Pagar. Todas as aulas vão estar aqui disponíveis para você. E a gente vai entrar com muito mais profundidade dentro do Contas a Pagar, aqui dentro do CAP, tá? Então tem várias aulas aqui, é só você entrar. É importante você assistir mais de uma vez, é claro, fazer suas anotações. Você vai colocar suas dúvidas aqui no comentário para mim, tá bom? Vai me enviar, eu ou minha equipe vai responder você, tá bom? Então você não está sozinho nessa jornada não. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Também deixe seu joinha aí para esse vídeo chegar a muito mais gente. E até o próximo vídeo.